Olá, tudo bem? Sou o Carlos Eduardo e irei apresentar a vocês hoje o tema Avaliação da biodegradabilidade anaeróbica de lixiviados de aterros sanitários. Para a apresentação, dividi o seminário em 4 partes, sendo estas: resumo, introdução, metodologia aplicada, resultados e discussões e a conclusão. Os objetivos deste artigo foram investigar as condições ambientais e operacionais favoráveis ao desenvolvimento do teste de biodegradabilidade anaeróbica para lixiviados de aterro sanitário. Para isso, usou-se a relação alimento-micro-organismo, aclimatação do lodo e toxicidade devido à alta concentração de amônia. Bom, sabemos que a produção de matéria orgânica e metais pesados e que são enviados aos aterros sanitários é enorme. E por isso existe uma preocupação quanto à degradação e assim a poluição ou até mesmo a própria degradação de áreas próximas ao descarte. Então foi por isso que foi realizado esse estudo neste aterro sanitário, cujo nome é Aterro Sanitário da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos, CTRS, em Belo Horizonte. E neste estudo foram aplicados os testes de biodegradabilidade anaeróbica e assim comparado com o aeróbico. Sabemos que o tratamento anaeróbico é mais vantajoso que o aeróbico, pois gera menos biomassa, maior produção de metano e preservação de energia, além de precisar de menos área e recursos. Porém, como nada é perfeito, a utilização de processos anaeróbicos está sujeita a maiores sensibilidades de mudanças climáticas e de operação, tornando o processo que demanda maior controle e observação. Para evitar o máximo possível de erros imprevistos, deve-se realizar testes e estudos prévios, durante e pós o tratamento. A caracterização baseada em parâmetros coletivos, como a biodegradabilidade, apresenta grande importância por fornecer mais informações práticas sobre a eficiência do sistema de tratamento, uma vez que pode ser empregada para analisar a concentração de poluentes orgânicos que podem ser convertidos a metano, bem como avaliar a eficiência e estimar a quantidade de poluentes orgânicos residuais do processo. Através da biodegradação dos resíduos, pode-se gerar tanto metano quanto a depleção do substrato. A produção do biogás pode ser determinada pelo aumento do volume sob pressão constante, ou seja, método volumétrico, ou pelo aumento da pressão a volume constante, método manômetro, e a concentração de metano no biogás é geralmente determinada por cromatografia. As técnicas para quantificar a taxa e volume da produção de biogás incluem seringas esmeriladas, manômetros com seringas ou medidores de fluxo a baixa pressão. A cromatografia gasosa é usada para determinar a quantidade de metano e dióxido de carbono do biogás acumulado no headspace dos frascos. Os métodos utilizados na depleção dos substratos requerem o emprego de análises mais complexas. Tais análises podem ser agrupadas em técnicas que empregam parâmetros não específicos, tais como demanda química de oxigênio, DQO, e carbono orgânico total, COT, ou aqueles que envolvem a quantificação de compostos específicos produzidos ou consumidos empregando-se cromatografia gasosa, CG, cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC ou CLI, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, CGMM, ou cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Lembrando-se que das condições que podem afetar a reprodutibilidade, destaque-se a relação substrato-microorganismo, pH, solução, nutrientes e temperatura. A digestão anaeróbica é um processo complexo que requer a presença de diversos microorganismos. Por isso é importante encontrar um inóculo apropriado que contém os microorganismos necessários para o processo de degradação. A amônia, quando em altas concentrações, é um dos compostos tóxicos mais comuns responsáveis pelos problemas operacionais durante o tratamento anaeróbico. E uma forma de contornar tais problemas é empregar a aclimatação da biomassa. O ideal seria o emprego do lodo de um sistema similar ao que se pretende usar em escala real, caso o teste indique tratamento biológico. Um outro fator importante que devemos ter cuidado e atenção é a quantidade de ser adicionada. O emprego de pequena quantidade de inóculo, ou seja, alta relação entre alimento e micro-organismo, pode levar a sobrecarga de processos, resultando em acidificação devido ao acúmulo de ácidos graxos voláteis. Além disso, o tempo para a finalização do teste será diretamente proporcional à relação AM, ou seja, alimento e micro-organismo. Por outro lado, o emprego de grande quantidade de inóculo
pode levar a uma superestimação da produção de metano devido aos fenômenos de decaimento e lise dos micro-organismos envolvidos. Para o desenvolvimento do inóculo também é necessária a disponibilidade de macronutrientes e micronutrientes, sendo que esses macros são nitrogênio, fósforo, cálcio, ferro, entre outros, e os micronutrientes, minerais e vitaminas. É importante que seja balanceada a presença dos nutrientes necessários, sendo que a restrição ou falta de apenas um deles pode levar à redução da taxa de metanogênese, acúmulo de AGV, que são ácidos graxos voláteis, e consumo de alcalinidade. Nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio, magnésio, ferro, cobalto, níquel são essenciais para manter altas taxas de utilização de acetato. O pH é outro fator que apresenta grande influência no processo anaeróbico. O pH influencia a atividade das enzimas hidrolíticas e dos micro-organismos de todo o consórcio anaeróbico, principalmente dos micro-organismos que têm baixa taxa de crescimento, como os metanogênicos. Caso o pH esteja fora do intervalo correto, entre 6 a 8,3, é necessário para o desenvolvimento do processo de degradação o ajuste do pH, ou seja, com a adição de agentes que proporcionem tamponamento do sistema na faixa ótima de pH. A temperatura afeta a manutenção e crescimento dos micro-organismos, bem como na atividade metabólica dos mesmos. Temperaturas em 30 e 60 graus não afetam a taxa de produção acumulada de metano, enquanto que temperaturas fora deste limite levam a uma menor produção de metano. O lixiviado utilizado para a realização dos experimentos provém do aterro sanitário da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos, CTRS, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O aterro ocupa uma área de 133 hectares e o lixiviado foi coletado no reservatório, que recebe contribuições das células AC01, AC03 e AC05, que estão em operação há 20, 10 e 6 anos respectivamente. O lodo empregado como inóculo foi coletado do reator UASB da ET experimental de UFMG Copasa Belo Horizonte. Todas as coletas de lodo foram realizadas a uma mesma altura, 0,7 metros da extremidade inferior. Para a caracterização dos lixiviados foram utilizados os seguintes parâmetros físico-químicos: DQO, DPO, pH, alcalinidade, séries sólidos, nitrogênio total e amoniacal. O lodo usado como inóculo foi caracterizado quanto à concentração de sólidos suspensos. Alicotas de lixiviado foram inoculadas com lodo e solução de nutriente preparada de acordo com o procedimento recomendado para os ensaios de determinação da atividade metanogênica específica. Foram utilizados frascos de antibiótico 250 ml em atmosfera de nitrogênio e dióxido de carbono, 70:30. Após a adição das amostras, os frascos eram fechados, lacrados e incubados por 30 dias a 30 graus Celsius sob agitação contínua de 210 RPM em uma incubadora shaker. Para avaliar a produção de metano,